Salvador, Mestre, Criador. Então hoje eu tenho a sua atualização de notícias do Oriente Médio. Se você não percebeu, as coisas estão ficando um pouco loucas por lá. Há muitos rumores. Parece que está prestes a explodir. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por se juntar a mim. Está frio. Está muito frio. Hoje de manhã fui cedo ao Walmart. 0 grau. E sabe de uma coisa? 0 grau é frio demais. E agora, 3 horas depois, está incríveis 8 graus, ainda frio demais. Parece que estou reclamando, mas eu realmente não estou reclamando, porque este é o dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar e ficar felizes nele, mesmo que esteja frio demais. Vamos ler algumas escrituras antes de começarmos com as notícias do dia. Certo? Eu selecionei essas, não são do meu livrinho. Frequentemente, ao ler as escrituras que escolhi, as pessoas perguntam: você não disse a página? Hoje não estou no livrinho, tudo bem? Estou no Salmo 31, versículos de 1 a 6. Em ti, ó Senhor, ponho a minha confiança, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Sê a minha rocha de refúgio, uma fortaleza de defesa para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por amor do teu nome, guia-me e orienta-me. Tira-me da rede que ocultamente armaram para mim, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor da verdade. Eu odiei aqueles que veneram ídolos inúteis, mas confio no Senhor. Não são versos lindos? Vamos para Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Deus, que em várias épocas e de muitas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Diga um amém. Obrigado, eu ouvi. Não é lindo isso? Vamos fazer mais um. Estes são alguns dos meus trechos favoritos das Escrituras. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o seu Senhor. Espero que você conheça Jesus. Se não, continue assistindo, por favor. Isso é muito importante. Estamos nos últimos dias. Vamos falar sobre o que está acontecendo. Então, vocês sabem tudo o que aconteceu no Oriente Médio nas últimas 24 horas. Certo? Vou começar por aqui. Isso é de acordo com uma reportagem da AP. O Irã emitiu um alerta de que realizará um exercício com fogo real na próxima semana no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, responsável por 20% do tráfego global de petróleo. Eles vão fazer um exercício com munição real, com fogo real. O que é isso? O que vai acontecer nos próximos dias, talvez semanas? Estamos vivendo tempos incríveis. Meu Deus! Com as ameaças de guerra por lá, não consigo imaginar o governo Trump permitindo um exercício com fogo real, mas vamos ver. Então, ontem falamos sobre como o presidente Trump fez novas ameaças. Ele fez uma ameaça aos governantes do Irã em 28 de janeiro, alertando a República Islâmica para que viesse à mesa de negociações sobre seu programa nuclear. Para evitar uma ação militar dos Estados Unidos, ele disse que uma armada massiva está a caminho do Irã e afirmou que o tempo está se esgotando para um acordo com os Estados Unidos. Bem, o Irã respondeu,
Eles deram uma pequena resposta à mensagem dele, foi o que disseram. Da última vez que os ICEMA e UA se meteram em guerras no Afeganistão e no Iraque, desperdiçaram mais de 7 trilhões de dólares e perderam mais de 7.000 vidas americanas vidas. O Irã está pronto para o diálogo com base no respeito e interesse mútuos, mas se for pressionado, vai se defender e responder como nunca antes. Não parece que eles querem sentar, comer biscoitos sofisticados e negociar neste momento. Parece? Realmente não parece. O ministro das Relações Exteriores do Irã avisou que eles alertaram os IMEIUA ontem que o dedo de Teherã está no gatilho. Aí está, não está no biscoito, está no gatilho. Grande diferença que temos. Ontem, a China alertou os Estados Unidos contra uma intervenção militar no Irã. Por isso é tão delicado, sabe? Você precisa perceber o quão próximos são Irã e Rússia. Desculpe, China e Rússia são próximas do Irã e isso simplesmente não é assim. Você não toma uma decisão precipitada, entende? Muita gente disse, sabe? Muitos manifestantes morreram no Irã, e claro que é horrível. Mas não podemos simplesmente entrar lá às pressas e agir. Nós vamos fazer isso, sabe? Tem que ser planejado porque é algo enorme, isso é enorme, tipo profeticamente enorme. Últimos dias, guerras que estamos falando aqui. Jesus está voltando em breve. Estamos nos últimos dias. Notícias do início das dores no Telegram. Compartilhe isso no Irã Ali Shamkhani, um conselheiro político e representante do líder supremo da Revolução Islâmica. No Conselho de Defesa, ele disse: isso de ataque limitado é uma ilusão. Qualquer ação militar contra nós, de qualquer origem, em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra. E sua resposta será imediata, total e sem precedentes, mirando o coração de Tel Aviv e todos que apoiam o agressor. O Irã está fazendo muitas ameaças. Esta é mais uma ameaça, o início das dores, notícia compartilhada por Aragati no Irã. Ele disse: nossas valentes forças armadas estão preparadas, com o dedo no gatilho, para responder de forma imediata e poderosa a qualquer agressão contra nossa amada terra, mar e ar. Eu gostaria que você amasse seu povo querido. Mas eu continuo aqui. As valiosas lições aprendidas com a guerra de 12 dias nos permitiram responder de forma ainda mais forte, rápida e profunda. Ao mesmo tempo, o Irã sempre acolheu um acordo nuclear mutuamente benéfico, justo e equitativo. Tudo bem, em pé de igualdade e livre de coerção, ameaças e intimidação. Que garanta os direitos do Irã à tecnologia nuclear pacífica e assegure a ausência de armas nucleares. Essas armas não têm lugar em nossos cálculos de segurança e nunca buscamos adquiri-las. Eles falam isso, mas depois dizem que, ao conseguir uma bomba nuclear, vão apagar Israel do mapa. Afinal, como será? Giorgio Bubba, do Bubba News, disse o seguinte, ele falou: o presidente Trump está sugerindo o que parece ser uma oferta diplomática ao Irã, mas, na verdade, isso é uma armadilha estratégica que o Ayatollah não pode aceitar. Os termos são absolutos e finais. O Irã teria que desmantelar completamente seu programa nuclear militar, entregar todo o urânio enriquecido e abandonar permanentemente o enriquecimento. Isso não vai acontecer, como disse Bubba. Ele está certo. A produção de mísseis balísticos seria drasticamente reduzida, com o alcance dos mísseis limitado para impedir a capacidade de ataque regional e de longo alcance que alcance Israel. Mais importante ainda, Teherã seria forçada a acabar com o financiamento, o armamento e o comando de sua rede de aliados, incluindo o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Aceitar esses termos não apenas restringiria o Irã, mas constituiria uma derrota estratégica total. Mas o poder da República Islâmica não se baseia na força convencional. Ele se apoia em 3 pilares: influência nuclear, dissuasão por mísseis e exportação da Revolução Islâmica por meio de foguetes e guerra por procuração. Exatamente, ele disse. Khomeini não pode aceitar esse plano, ele não pode aceitá-lo e sobreviver politicamente ou ideologicamente. Uma rejeição pública por parte do Irã, no entanto, alcança o objetivo oposto para Washington. Isso vai esclarecer a intenção do Irã, elimina a ambiguidade diplomática e estabelece que o Irã escolheu o confronto em vez da capitulação.
Isso não é uma diplomacia feita para ser assinada, é uma diplomacia feita para ser recusada, preparando totalmente o terreno para o que vem a seguir. Boom! A arte da negociação de Trump foi para outro nível, um nível totalmente diferente com o Irã, disse Bubba. Realmente é. É um acordo planejado, claro. Eles dizem que o Hamas vai se desarmar, mas isso não vai acontecer. Eles repetem que não vão se desarmar. Eles falam uma língua, violência, guerra. É triste dizer. Eu gostaria de poder te dizer que poderíamos suborná-los com cupcakes da Hostess, mas isso não vai acontecer. O que mais? Ele disse. Ele também disse que as conversas com Teherã se tornaram um ciclo perpétuo, no qual o regime nunca negocia de boa fé, não oferece concessões significativas e se recusa a abandonar suas ambições nucleares. A Operação Martelo da Meia-Noite foi a única ação que realmente parou o enriquecimento de urânio pelo regime, algo que nenhum acordo ou sanção jamais conseguiu. Eles falam a linguagem da guerra e não vão simplesmente desistir, sabe? É uma questão espiritual. Eles são programados para tentar destruir Israel e nada vai impedir essa programação. Sabe, você poderia oferecer trilhões de dólares e uma mansão para cada um deles e para cada cidadão, e eles diriam: bem, Israel ainda existe? Sim, então, tudo bem, não queremos a mansão. Esqueça isso, esqueça isso. Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Qasem Garabandadi. Isso é o melhor que posso fazer com o nome dele. Negociações com os EUA não são nossa prioridade no momento. A prioridade do Irã é garantir 200% de prontidão para defender nosso país. Há muitos rumores de guerra por lá. O New York Times está noticiando que as negociações secretas com o Irã fracassaram completamente. O Irã se recusou a aceitar qualquer uma das propostas americanas. E então, claro, eles estão ameaçando Tel Aviv, dizendo que, se os Estados Unidos nos atacarem, vamos atrás de Tel Aviv, você sabe, sem surpresa aí. O conselheiro do Times of Israel para Khomeini disse que o Irã vai atingir o coração de Tel Aviv em resposta a qualquer ataque do EUA. O ataque limitado é uma ilusão, disse ele no X. Qualquer atividade militar dos Estados Unidos, de qualquer fonte e em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra. E a resposta será imediata, abrangente e sem precedentes, e será direcionada ao agressor, ao coração de Tel Aviv e a todos os seus apoiadores. Então, sim, eles sempre vão tentar isso. Uau, não acredito que tem um esquilo aqui fora. O que você está fazendo, cara? Vai para um lugar quente. Desculpa, não resisti comentar sobre o esquilo. Ele está em cima de um monte de neve ali, tudo certo. Isso é de Israel Radar, o Observatório do Irã, as últimas atualizações. O presidente Trump está considerando um grande ataque ao Irã. Todos sabemos que os alvos potenciais incluem líderes, forças de segurança, governo e instalações nucleares. O presidente espera inspirar mais protestos no Irã e criar condições para uma mudança de regime. As Forças Armadas do EUA seguem enviando sistemas de defesa aérea ao Oriente Médio, onde o aumento continua. Não consigo acreditar o quanto eu acredito nisso quando penso em como isso é sério. Sabe, a internet? Segundo Amir Tsarfati, hoje de manhã cedo, ele disse que a internet no Irã está totalmente operacional novamente. Eu me pergunto se vamos ver muitos vídeos saindo. Se isso for verdade, a União Europeia, eu não consigo acreditar. A União Europeia finalmente está adicionando a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã à lista de suas organizações terroristas. Falar sobre chegar atrasado ao treino, um pouco atrasado para o jogo aí. Mas a União Europeia, todos eles finalmente colocaram a Guarda Revolucionária Islâmica na lista de terroristas, exceto um país, exceto o Reino Unido. Até agora, o Reino Unido está tipo, não, ainda amamos o Irã, amamos o regime iraniano, sabe, Times of Israel. Um alto funcionário do Hamas disse, nunca concordamos em entregar as armas. Ninguém falou diretamente conosco sobre isso. Podemos até ter assinado um acordo, digamos, afirmando que negociamos isso, mas não, ninguém nunca... Aí está. O Hamas nunca concordou em se desarmar, diz o alto funcionário do Hamas, Mirzok. Como primeiro-ministro, Netanyahu e o presidente do EUA, Trump, exigem que o grupo terrorista entregue suas armas em breve.
falando a Al Jazeera. Pelo menos escolheram o veículo certo, nunca seriam questionados depois. Marzouk afirmou que ainda não discutimos as armas, ninguém abordou isso diretamente conosco. Também não falamos com os americanos nem com mediadores sobre o tema. Então não podemos falar sobre o que isso significa ou qual é o objetivo. O presidente Trump disse na semana passada, segundo o próprio presidente Trump, que 59 países estão prontos para destruir o Hamas. Eu duvido muito disso. Acredito que muitos desses países apoiam o Hamas, mas isso é só especulação minha. Ele afirma que nunca houve acordo do Hamas para entregar suas armas, nem por um momento. Falamos sobre a rendição de armas ou qualquer fórmula sobre destruir, render ou desarmar? Bem, você pode estar falando em tempo passado muito em breve, sabe? Isso é inacreditável, mas ao mesmo tempo muito crível. Israel, que horas são? Está na hora de dizer para vocês. Pausem o vídeo e, por favor, vão pegar um lanche para mim hoje. Eu quero uma salada. Eu quero uma salada bem gostosa, com um molho bem bom, e o resto eu deixo por sua conta. Mas me traga esse lanche. Obrigado e pega o que você quiser enquanto estiver lá, beleza? Valeu. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Ouça isso. Mesmo que 1.000 pessoas morram, um documento recuperado na faixa de Gaza revela que o Hamas e seus aliados da Jihad Islâmica Palestina sabiam que seus próprios foguetes estavam atingindo as casas de civis em Gaza, mas continuaram atirando mesmo assim. O documento resume uma reunião em Beirute entre um oficial do Hamas e o líder da Jihad Islâmica, Al-Juri, o alto funcionário do Hamas, que usa um codinome. Ahmad teria acusado a Jihad Islâmica Palestina de lançar mísseis que estavam caindo nas casas das pessoas e Al-Juri teria respondido: mesmo que 1.000 pessoas morram por fogo amigo, esse é o preço da guerra. Pronto. O ministro das Relações Exteriores de Israel reagiu ao documento e disse que os líderes da Jihad Islâmica Palestina reconheceram que seus foguetes estavam caindo dentro de Gaza e matando civis. Eles escolheram continuar atirando. Esses são os valores deles. Uma organização terrorista que mata seus próprios civis. E eu garanto a você, esses números de mortes de civis foram atribuídos a Israel, de acordo com o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Eu garanto a você que, não, foi Israel que estava lançando os panfletos, dizendo que estávamos prestes a bombardear aqui, que não era seguro. Saiam. Esses líderes, Hamas e Jihad Islâmica Palestina, estavam dizendo: continuem atirando, esse é o preço da guerra, são apenas o nosso próprio povo. Lembre-se disso, por favor, tente se lembrar disso. Israel também compartilhou isso hoje. Eu tenho vergonha. Judeus têm medo de falar hebraico na Alemanha. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Vadafel, acho que é assim que se pronuncia. O nome dele disse à mídia israelense que, 81 anos após o Holocausto, é uma tragédia que os judeus, mais uma vez, se sintam inseguros para viver na Alemanha. A citação dele é: nos últimos 2 anos, o número de crimes com motivação antissemita na Alemanha atingiu um novo pico. O fato de judeus estarem dizendo "eu não me sinto mais seguro na Alemanha", ou de estarem alertando seus filhos para não falarem hebraico em público, me envergonha profundamente. Bem, isso é porque você tem consciência e alma. É revoltante. Eu só, não me surpreende. É profecia bíblica. Nós sabíamos que todos se voltariam contra Israel. Sabíamos disso sim. O que mais? Quanto tempo temos aqui? Insider Papers compartilhou isso. O petróleo Brent ultrapassou $70 por barril na quinta-feira pela primeira vez desde setembro, quando o presidente dos EUA, Trump, aumentou as tensões geopolíticas ao ameaçar ataques militares ao Irã. Observei que o preço no posto de gasolina perto de casa subiu 8 centavos esta manhã, após um mês praticamente estável, ou seja, aumentou. O ouro está disparando, está chegando a $5.600 a onça, enquanto o presidente Trump faz ameaças em relação ao Irã. As pessoas correm atrás do ouro, mas isso não significa nada. Você precisa de Jesus, pois o ouro não serve de nada se você não o conhecer. Então Amir compartilhou um vídeo e disse: o queridinho da Casa Branca também é o queridinho do Kremlin. Por que eles odeiam tanto a Síria?
O que há em Damasco que faz esses líderes mundiais preferirem um terrorista do ISIS como governante desse país em queda? Eu não sei, mas você viu que eles fizeram de tudo lá, menos dançar valsa, né? Eles estenderam o tapete vermelho para Al-Jalani. Sabe, são dias incríveis esses que estamos vivendo. Deve ser o terno apertado e a barba aparada. É alguma coisa, o cara é alguma coisa, talvez ele seja, sei lá. Ele tá passando alguma coisa pra eles, tá dando um Mickey pra eles ou algo assim, sei lá. Tudo bem. Terremotos nas últimas 24 horas. 49 acima de 4.0, 18 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Aí está. E você? Vocês têm que vir comigo para o mundo dos palhaços dessa vez. Tem que vir. Esse é um bom mundo dos palhaços. Isso é da Popular Mechanics. Cientistas acham que poderíamos desacelerar as mudanças climáticas afundando árvores no Oceano Ártico. Um novo estudo sugere que, em vez de enterrar árvores propositalmente em solos ricos em argila e com pouco oxigênio em terra, transportar troncos por rios árticos e afundá-los em águas anóxicas do Oceano Ártico pode ser uma estratégia melhor. Embora essa ideia possa causar menos emissões e danos ecológicos do que o armazenamento de madeira em terra, ainda há muitas incógnitas, incluindo o impacto nesses cursos de rios e nas condições anóxicas do próprio Oceano Ártico. Quem pensa nessas coisas? Eu tenho uma ótima ideia. Vamos jogar um monte de árvores em um rio. Vamos jogar algumas árvores no Ártico. Sabe, quem pensa nisso? Isso é coisa de mundo palhaço. Eu simplesmente não consigo. Tipo, vamos jogar uns sanduíches de sorvete no sol. Ótima ideia. A gente pode baixar a temperatura em 1,2 graus ao longo de 1 milhão de anos se tivermos 20 trilhões de sanduíches de sorvete e caras com braços muito bons para arremessar. Desculpa, eu só tive uma visão mental. Eu acabei de imaginar um monte de gente jogando, sabe? Girando os sanduíches de sorvete, jogando com toda a força deles em direção ao sol. Ó Senhor, venha nos buscar, estamos prontos, estamos tão prontos. Chega de mundo de palhaços. Que tal irmos para alguns comentários do dia? Vamos lá? Nick? Sabe, muitas vezes parece que Jesus é o único amigo que realmente escuta, que realmente ouve. Ele é o único que vai caminhar comigo, às 2 da manhã. Quando está abaixo de zero, andando pela cidade grande, eu derramo minhas lágrimas para ele inúmeras vezes. Ele está lá por mim em todos os momentos, nos bons e nos maus, lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza. Obrigado, Jesus. Bem, obrigado, Nick. Esse é um comentário lindo. Obrigado, irmão. Buck Meister. Hey, Tom. Sempre é muito bom te ver e te ouvir. Eu acho que não importa se está 27 graus 0 grau ou menos 52 graus onde estamos, porque Jesus ainda está conosco. Amém. Ter Jesus como nosso Senhor e Salvador e estar com Jesus é a forma suprema de amor. Jesus nos ama muito. Amém. Você está certo sobre isso. Essa é uma maneira muito educada de dizer: Tom, pare de reclamar do frio, e eu aceito isso. Obrigado. É um bom lembrete de que ele está sempre conosco, sempre. Jan A. Tom, sei que você não quer notícias da Flórida, mas estou na Flórida Central. E vai chegar a cerca de 20 graus Fahrenheit essa noite. E neste fim de semana vai cair para menos de 10 graus. Então não está tão melhor aqui, exceto que a gente não tem a neve bonita que vocês têm aí. Adoro seu programa. Estou ansioso para te ver na subida. Amém, Jan. Também estou ansioso para te ver. Bem, sabe de uma coisa? 3 ou 4 dias atrás, ou quando essa tempestade chegou, foi no dia em que minha filha estava fazendo 27 graus Celsius. Mas ela me disse ontem que aí ficou muito frio e eu não comemorei isso. Eu senti, que pena, porque, sabe, eu estou com frio demais para comemorar alguém passando frio. Está simplesmente frio. Eu estou com frio, já cansei do inverno. Amanda Eiton e família do Rio Watson. Então vocês disseram que queriam saber sobre o tempo? Então lá vai. Desculpa, mas hoje fez 23 graus Celsius aqui no Arizona. Obrigado, Amanda. Estou perto de Phoenix e essa é a melhor época para estar aqui. Lindo demais.
Por favor, continue falando sobre o arrebatamento e quem está se preparando. Nunca me canso de ouvir isso. Estou pronto para estar com Jesus, me preparando para a coroa de justiça. Bênçãos e obrigado, Amanda. Fico feliz que você esteja com um clima agradável e goste de falar sobre o arrebatamento, pois continuarei falando sobre ele. Porque isso vai me tirar do inverno aqui em algum momento. Nick e Tom, concordo com você sobre o inverno. Estou em Louisville, Kentucky, e acabamos de passar por uma tempestade de inverno, com outra a caminho. Deus te abençoe. Fique aquecida também, Nick. Obrigado pela atualização. Recebi várias notícias sobre o clima no país, quase todas de frio. A maioria está fria. Mas você sabe, a gente fala sobre as notícias e tudo o que está acontecendo neste mundo, e falamos sobre isso todos os dias neste canal. E eu sempre preciso terminar com o Evangelho, as boas novas, porque é a coisa mais importante sobre a qual eu falo. Se você não conhece Jesus, você está flertando com o desastre, sabe? Estamos caminhando para um período de 7 anos de tribulação, e esse vai ser o pior período para se estar vivo desde que a humanidade foi criada. Eu não quero que você tenha que enfrentar isso. Você não precisa enfrentar isso quando entender o resgate que aconteceu há 2000 anos e compreender que já foi feito. Com uma quantidade de amor, um nível de amor que você não consegue compreender. Mas foi isso que aconteceu. O Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito, Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele o enviou aqui em uma missão de resgate. Porque Jesus nos ama tanto, a você e a mim, que foi para uma cruz sangrenta para nos resgatar do nosso problema com o pecado. Você entende o que estou dizendo? Ele não queria que você morresse em pecado. Por isso ninguém deveria dizer, não quero crer em um Deus que me enviaria ao inferno. Esse Deus enviou um plano de resgate e eu vou te contar qual é esse plano de resgate. E se você disser, bem, eu não quero esse plano de resgate, então esse Deus em quem você não quer acreditar não está te enviando para o inferno. É a rejeição do plano de resgate que te manda para o inferno, certo? Então Jesus veio aqui, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, ele se tornou carne humana. Ele nasceu aqui na terra, deixou um trono no céu para vir aqui, e ele era absolutamente perfeito. O desempenho de Jesus é perfeito porque ele é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. Ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo para morrer. Nós sabemos que ele fez milagres maravilhosos, amou as pessoas e ensinou lições incríveis por meio de parábolas, mas ele veio aqui para morrer. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, o Cordeiro de Deus. E Jesus foi para aquela cruz de livre vontade para te resgatar, e ele derramou sangue precioso, e então morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Um pagamento foi feito pelos seus pecados, um pagamento de sangue. Para ser salvo, basta entender que é um pecador e precisa de pagamento pelos seus pecados. Se você é uma daquelas pessoas, sabe, eu só conheci uma na minha vida, mas uma dessas pessoas que dizem, eu nunca pequei. Bem, acho que você não precisa de nada disso. Você é perfeito, mas qualquer pessoa razoável, e 99,999%, se você perguntar, você é perfeito? Vai dizer que não. Você precisa ser resgatado do seu problema com o pecado, e foi isso que Jesus fez, então, para ser salvo. Você diz para Jesus, Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu entendo que preciso de um pagamento por esses pecados que cometi contra você, e entendo que foi você quem pagou pelos meus pecados com o seu sangue. Então, eu vou ter fé no seu sangue, que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve e remover completamente o meu problema com o pecado, tão longe quanto o leste está do oeste. E Jesus, eu creio que você foi pregado naquela cruz. Eu creio que você derramou esse sangue precioso, e você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador e agora passo a crer em você. Isso acontece quando você entende que é pecador. Você crê no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada dele na cruz, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Você é salvo naquele momento. Naquele momento, Deus colocará o Espírito Santo em você. Isso quer dizer que se você morresse hoje, estaria com Jesus no céu para sempre, onde ele deseja que você esteja. Deus não quer que ninguém pereça e seja eternamente separado dele no inferno.
Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que mudem de mente, mudem de coração. Uma virada de 180 graus da incredulidade para a fé em seu Filho unigênito, é isso que Deus quer. Você é desejado pelo Deus Altíssimo, e Ele enviou seu Filho unigênito para pagar um preço incrível para que você pudesse passar a eternidade na família imediata com Deus. Agora, não sei como alguém ouve isso e recusa, mas você sabia que largo é o caminho da destruição? A maioria que ouve, sem conhecer o Senhor, dirá: não quero pensar nisso. Eu sou uma pessoa muito boa, e me disseram que se eu for uma pessoa boa, vou para o céu. Bem, as pessoas que te dizem isso não vão. Leia a palavra de Deus, e a Bíblia são instruções básicas antes de deixar a terra. Se existe um Deus, e eu sei que existe, Ele nos daria um guia para a vida. Ele não nos deixaria, se Ele tivesse expectativas sobre nós, Ele não nos deixaria simplesmente vagar por aí sem um guia. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, é a palavra de Deus, e de acordo com essa palavra de Deus, existe um céu e existe um inferno, e eu acabei de te dizer como chegar ao céu. Porque eu não quero que você enfrente Jesus no dia do julgamento se você decidir bem. Eu não me importo com esse plano de resgate que foi feito para mim. Eu não quero que você enfrente Jesus no dia do julgamento e ouvir aquelas palavras: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Porque eu te prometo, esse será o momento mais assustador de toda a sua existência. E você não vai mais dizer: tudo bem, estou bem, não quero acreditar nisso, só me deixe em paz, não quero que você enfrente isso. É por isso que eu te amo, e é por isso que eu te digo a verdade. Você preferiria que eu só te desse sonhos e doces e nunca mencionasse isso? Existe um inferno, sabe? Hoje em dia tem muito disso, tem muito desse negócio de, sabe, Deus é bom, céu, céu, céu. Sem mencionar o pecado, ou o que Jesus fez por nós, ou o sangue que Ele derramou para nos resgatar do nosso pecado. E que, na verdade, existe um inferno que é para sempre, e é descrito como um lugar de choro, lamento e ranger de dentes. Eu não quero que você vá para lá, tudo bem? Hoje é o dia da salvação. Se isso soou como verdade para você, corra para Jesus, ok? Corra para Jesus porque hoje é o dia da salvação, tudo bem? No meu tempo de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo. Então saiba que você foi alvo de oração hoje, goste ou não, foi sim. E se não formos arrebatados hoje, e você sabe, Tom, na minha opinião, hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não acontecer, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e o Ômega, você é o Rei dos Reis.